Saludo a la iglesia con la paz del Señor en esta hermosa y linda mañana acá en Cabo Verde, África. Me encuentro con un grupo de pastores, misioneros y misioneras en una caravana juntos por el África. Tengo el gusto de estar al lado de nuestros amados pastores de la iglesia de Fortaleza, misioneros y misioneras que estamos iniciando este trabajo juntos por el África. Queremos presentar a los pastores, pastora de Gildo, que estará presentando uno a uno de los misioneros y misioneras que estarán dando un saludo para todos ustedes allá en Bolivia. Que Dios me los bendiga. Mis queridos amados hermanos, la paz del Señor, estamos gratos por la gracia del Señor estar aquí en ese hermoso país, Cabo Verde, aqui em África. Glorificamos a Deus e podemos contar aqui com nós outros, liderando esta hermosa caravana, nosso pastor Evandro, o qual é vice-presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, a de cidade. Com vocês, pastor Evandro. Saúde a igreja boliviana, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui na África, nesta manhã tão linda, tão maravilhosa, aqui na presença de Deus, desfrutando desse privilégio que Deus nos concede estar aqui na África, porque juntos pela África estamos fazendo o ID do Senhor. Então quero convidar a todos, amados irmãos bolivianos, para que também desperte no seu coração a chama pentecostal de levar o ID de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E fazer missões está no coração de Deus. Convida todos os bolivianos para que faça missões, porque isto é a obra que Deus nos chamou. Estamos aqui com essa caravana missionária aqui do Brasil, juntamente com o pastor Haroldo, pastor Adegildo, fazendo missões. Estamos aqui em Cabo Verde, vamos seguir para Senegal, Guiné-Bissau, levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os bolivianos, na paz de Cristo. Fique com Deus. Amém. Meus amados irmãos, esta caravana que ha venido à África é uma caravana constituída por vários profissionais, pessoas que servem também ao Senhor na igreja, como pastores, diáconos, presbíteros, auxiliares. E vamos escutar agora nosso querido irmão Jefferson, é auxiliar na igreja do Senhor e lo mesmo também atua na vida secular como militar. Irmão Jefferson. Amada igreja da Bolívia, eu o saúdo com a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar vossas vidas. Vou falar sobre discipular. A palavra de Deus em Mateus 28:19 diz: ide, ensinai a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos ir às nações, pregar o Evangelho e ensiná-los a ser como Cristo, discipulando-os, depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos morarmos no céu, pois é uma profecia bíblica que lá teremos povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Que Deus los bendiga. Escutaremos o Dr. Ítalo, ele é médico, clínico general e médico específico especializado para cuidar de caravana missioneira. Dr. Ítalo, com vocês. Gostaria de saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Gostaria nesse momento de citar um versículo bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 1, que diz o seguinte: e andava Jesus por todas as cidades e de aldeia em aldeia, anunciando e pregando o evangelho do reino de Deus, e os seus discípulos iam com ele. Meus amados irmãos, por este texto nós entendemos o desejo que havia no coração de Jesus Cristo, de que todos os povos, de todos os lugares, de todas as cidades, tivessem a maravilhosa oportunidade de ouvir o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que nos salva,
o Evangelho que nos cura, o Evangelho que nos liberta, o Evangelho que nos aponta o caminho para o céu. E a nossa oração, amados irmãos, é que este mesmo sentimento que havia no coração de Jesus possa habitar nos vossos corações. E juntamente conosco, nós possamos ir a todos os lugares, anunciando este Evangelho. Jesus continua sim, visitando cidades e cidades, aldeias e aldeias, mas usando a mim e a cada um de vocês para esta obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. A irmã Cefra, ela é abogada, esposa do nosso querido irmão Jefferson. Escucharemos o que tem a dizer para nossos corações em esta oportunidade. Saúdo a Igreja Boliviana com a paz do Senhor. Fazer missões também é ofertar, pois a palavra de Deus em 1 João 3,17 nos fala: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, feche o seu coração. Como estará nele o amor de Deus? Deus ama quem dá com alegria, contribui e oferte, pois muitos estão aí no mundo esperando pelas suas ofertas para ser salvos. A irmã Andrea, ela é pedagoga em sua vida secular, em la igreja, coopera de forma brilhante e maravilhosa, trabalhando com o departamento de ninhos. Então, certamente a irmã Andrea tem algo para o nosso coração e também para você que é maestra de ninhos. Saúdo a Igreja Boliviana, a paz do Senhor, e com grande alegria que estamos aqui servindo a Deus em Cabo Verde, falando do amor de Deus às pessoas. Conclamo a igreja a orar por esse trabalho, a orar pelas crianças, pelos adultos, homens e mulheres ainda perdidos no mundo. Pedimos a sua oração para que ore por essas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. Quero também encorajar os professores, aqueles que cuidam das crianças, e peço oração por elas, que as novas gerações venham conhecer o amor de Deus. Venha e faça missões. Ore, a Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Os viejos em sua vejez também darão frutos. Sabe, querido, quando nós estamos aqui, o irmão Teófilo, um homem de Deus que toda a sua vida trabalhou para prosperar em sua vida, cuidar de sua família. Hoje é um homem próspero, onde há pouco tempo que decidiu: eu vou deixar toda a minha vida secular, já tenho com que viver, eu vou agora cuidar das coisas do Senhor. Esse homem vive com aquilo que trabalhou, está usufruindo, consumindo aquilo que trabalhou, cuidou bem de sua família, de seus filhos, assim sigue cuidando, pela hora a decidir em sua vida, trabalhar totalmente solo para o Senhor Jesus. Em todas as caravanas missioneiras, ele está presente. Hermano Teófilo, contando que aquilo que Deus tinha em sua vida, para a glória desse nome. Eu saúdo ao povo boliviano com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra, louvo a Deus, agradeço a Deus esse momento, estar aqui em Cabo Verde, na África, juntamente com o pastor Adezeiro e o pastor Haroldo, que são aí de Bolívia, estão aqui conosco fazendo o trabalho. Mas existe uma palavra que está em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 66, que diz: Jesus mesmo falava: a todos que têm que vir a mim tem que ser através de meu Pai. Então, ele nos chama todos para ir a Jesus. E depois Jesus diz: ide a todos e pregai o Evangelho. O Evangelho esse a qual nós estamos fazendo aqui na África, tentando sim, Senhor, a fazer a vontade daquele que nos enviou. Então, eu convido aos nossos amigos e irmãos bolivianos para que possamos fazer a vontade que o Jesus nos ensina, nos envia. E eu abençoo a todos os bolivianos na paz do Senhor. Amém.
Queridos hermanos, Deus tem cada pessoa em sua obra para trabalhar com a respectiva classe de hermanos. Encontramos aqui em Bolívia um hermano por nome de Luiz Carlos, é de Fortaleza, Brasil. Esse hermano desde 13 anos de idade trabalha com ninhos. Increíble como Deus ha levantado esse jovem, esse homem, para trabalhar com os ninhos. Sua forma dinâmica de falar nos impressiona. Escutemos a Luiz Carlos. Aqui pertinho da esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Falemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Meus queridos, um abraço para a igreja boliviana, em nome de Jesus. Quero louvar o meu Senhor por estar aqui em Cabo Verde há 1 ano e 7 meses, levando o amor de Jesus a cada criança. Por como diz em Mateus capítulo 18, versículo 6, palavras da boca do próprio Jesus: mas se alguém fizer cair num pecado destes pequeninos que creem em mim, escute, em cada esquina, em cada casa, em cada bairro, tem crianças que creem em Jesus. Elas só precisam conhecer quem é esse Jesus. E você está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Você que trabalha com crianças aí na igreja, deixa Deus te usar. Pois cada criança tem uma alma. E elas têm capacidade de crer. Crer em quem? Quem chegar a ensinar primeiro no que ela crê. E nós como igreja estamos aqui para isso. Anunciar as boas novas do Senhor Jesus para todos sempre. Deixe Deus usar vocês. Há muitas crianças que precisam ouvir falar desse amor de Jesus. Não se esqueça, um abraço do missionário em nome de Jesus. Olha, e Deus precisa do seu jeito, tá certo? Para evangelizar para as crianças. Deixa Deus a vocês. Um abraço do missionário. Amém. Jovem matrimônio Charles, juntamente com sua esposa, abriram seu coração para a obra missioneira e decidiram aceitar a proposta, o desafio do Senhor de vir a Cabo Verde, África. Está mais ou menos 6 meses aqui, trabalhando nessa igreja onde estamos hospedados. Ele quem ha nos recebido. Charles, missioneiro, falando para nós outros desta oportunidade. Paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos na Igreja da Bolívia, é um enorme prazer estarmos recebendo os nossos pastores, pastor Adegildo, pastor Haroldo, aqui em Cabo Verde, na nossa igreja, e queremos aqui compartilhar um pouco do que o Senhor tem nos dado a fazer neste lugar, baseado no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, onde diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, baseado neste amor, é que nós estamos aqui em Cabo Verde, em terras cabo-verdianas, levando esse amor a pessoas carentes, que necessitam de conhecer o Senhor Jesus Cristo, que necessitam de ter as suas vidas transformadas, alcançadas pelo Evangelho. Então, a nossa igreja aí na Bolívia, nós deixamos o nosso abraço. Eu, como missionário, pastor responsável dessa igreja, digo aos nossos amados irmãos, como disse o nosso querido missionário Davi Livingstone, ele disse: Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Então que você se desperte também para a missão, porque essa obra nasceu no coração de Deus e ela vai se completar no seu coração. Nosso abraço e Deus nos abençoe. Como podemos observar, amados irmãos, Deus usa cada um de seu talento. E hermanos, Carlos Eduardo está conosco, fazendo todo esse trabalho de filmação. Com vocês, Carlos Eduardo, falando de como Deus está lhe usando para a glória de seu nome. Eu saúdo a igreja boliviana com a paz do Senhor. Irmãos, eu trabalho e eu glorifico ao Senhor por Ele ter me levantado para ajudar nessa obra missionária, na obra do Senhor, usando a tecnologia para fazer filmagem, para anunciar o Evangelho de Deus através desses equipamentos da internet. E no meu trabalho secular, irmãos, eu costumo obedecer ao juiz, intimando as pessoas que compareçam à audiência e outros demais atos jurídicos. E eu gostaria de intimar cada irmão na igreja boliviana a vestir a camisa e fazer a obra missionária que o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus. Amém. Amada iglesia, emoción es muy grande acá. Quiero agradecer a todos ustedes por la paciencia y el entusiasmo que también están sintiendo allá en nuestra iglesia. Ha sido un gusto muy grande poder compartir con ustedes, con todo
los hermanos de esta preciosa caravana, acá siendo parte de un panorama tan hermoso en Cabo Verde, y estamos felices porque podemos compartir con ustedes las bendiciones del Señor. Un equipo muy selecto que Dios ha traído a Cabo Verde, un país con 10 islas, donde en cada isla ya hay misioneros trabajando para la gloria del Señor. Muchas bendiciones y reciban este saludo caluroso de la caravana ¡Juntos por África!